Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro do Megamed e hoje nós vamos falar dessa nossa amiguinha aqui, a flor. Nós vamos falar de um assunto que vem caindo muito nos vestibulares, que é muito importante para o vestibulando, que vem caindo muito nas segundas fases, tanto que caiu no ano de 2019, no vestibular de 2019 da FUVEST, na segunda fase. E é um tema que normalmente o pessoal tem muita dificuldade, porque como nós vamos ver, tem muitos nomes, muitos processos, muitos conceitos, mas como a gente vai ver, não é tão difícil assim. A gente precisa saber de alguns conceitos principais e mais importantes. E para a gente começar a falar do ciclo reprodutivo, da reprodução das angiospermas, nós vamos falar dessa estrutura reprodutiva muito importante, que é exclusiva desse grupo de plantas, que é a flor. Então eu trouxe aqui uma flor para a gente conhecer melhor as estruturas dessa flor. Então eu vou mostrar agora para vocês a flor. Então antes de começar a aula, vamos conhecer as estruturas da flor. Mais abaixo nós temos esse cabinho verde da flor, que é chamado de pedúnculo. Acima do pedúnculo nós temos folhinhas verdes, que são chamadas de sépalas. Já essas folhas coloridas em rosa são as famosas pétalas. E internamente nós temos as estruturas reprodutivas da flor, que nós vamos ver com mais detalhes posteriormente. Agora eu vou deixar a nossa amiga aqui e depois nós voltamos a falar com ela. Então agora nós vamos ver esse esquema das estruturas da flor. Como eu havia falado, nós temos esse cabinho verde, que é chamado de pedúnculo. Acima do pedúnculo nós temos o receptáculo, que é a estrutura que é a base para as outras estruturas da flor. Então as outras estruturas da flor, elas ficam anexadas no receptáculo. Ao lado do receptáculo, mais externamente, nós temos essas folhas verdes, que são chamadas de sépalas. Mais internamente, nós temos outras estruturas, são as pétalas, que são essas estruturas coloridas, que nós conhecemos muito bem, e que podem ter também cheiro. Elas normalmente têm cor, mas podem ter também cheiro. Dentro das estruturas, nós temos as estruturas reprodutivas masculina e feminina. Então, nós vemos aqui que as sépalas e as pétalas, elas protegem as estruturas reprodutivas da flor. Aqui nós temos a estrutura reprodutiva masculina, que é chamada de estame, e mais internamente nós temos a estrutura reprodutiva feminina, que é chamada de pistilo. Então, anexado ao receptáculo, nós vamos ter um conjunto de 4 estruturas. Cada um desses conjuntos de estruturas florais é chamado de verticilo. Então, nós temos um verticilo formado por sépalas, outro por pétalas, outro por estames e outro por pistilos. E nós damos nomes a esses verticilos. Ao verticilo formado por sépalas, nós damos o nome de cálice. Então nós temos aqui o cálice, nós temos a corola formada por pétalas, nós vamos ter o androceu, que é o conjunto de estames, e nós vamos ter o gineceu, que é o conjunto de pistilos. As flores normalmente têm um pistilo só, mas há flores que têm mais de um pistilo. Há ainda flores que têm só um tipo de estrutura reprodutiva, ou seja, há flores masculinas, flores femininas e flores hermafroditas, que possuem tanto estames quanto os pistilos. No estame nós vamos ter duas partes diferentes. Nós vamos ter esse cabo, um filamento, que é chamado de filete, e na ponta desse filete, desse filamento, nós vamos ter uma área mais dilatada do estame, que é chamada de antera. A antera ela é muito importante, porque a antera ela vai produzir o pólen. O pólen é uma estrutura muito importante para a reprodução da flor. Como nós vamos ver adiante, o pólen produzido pela antera, ele cai no estigma, que é essa parte superior do pistilo, essa área mais dilatada. E a partir desse evento, que é chamado de polinização, nós vamos ter o crescimento do tubo polínico, que vai passar por essa estrutura fina aqui do pistilo, que é chamada de estilete. E com o crescimento do tubo polínico, o tubo polínico vai chegar até essa estrutura mais interna do pistilo, que é o óvulo. Então nós temos aqui o estigma, onde vai ocorrer a polinização, onde o pólen chega na estrutura reprodutiva feminina. Nós vamos ter o estilete, por onde o tubo polínico vai crescer, e o tubo polínico ele vai chegar até o ovário, que é essa estrutura vermelha,
E dentro do ovário, mais internamente, nós vamos ter o óvulo. E a partir desse crescimento do tubo polínico, nós vamos ter a fecundação do óvulo. Pessoal, agora eu vou mostrar as estruturas reprodutivas da minha flor, para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, eu tive que abrir um pouco a nossa flor aqui. Agora a gente está vendo uma imagem bem parecida com o nosso esquema, né? E como a gente pode ver, dentro da pétala, nós temos essas estruturas, são as estruturas reprodutivas da flor. Aqui nós podemos ver dois tipos de estruturas. Nós vemos uma estrutura mais verde, essa que está mais à frente, mais grossa, e umas estruturas mais finas. Essa estrutura verde, como a gente tinha visto, é o pistilo. A gente vê que essa planta, como no esquema, que é um esquema mais geral, tem um pistilo só. E nós podemos ver 5 aqui, né, 5 estames, e na ponta desses estames nós vemos a antera. Eu até consegui pegar outra hora, essa antera está com pólen. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui no meu dedo, mas saiu um pouco de pó, um pouco de pólen. Então essas são as estruturas da flor. Pessoal, antes de continuar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês a imagem que a FUVEST trouxe na sua questão de angiospermas no vestibular de 2019. Ela já identificou várias estruturas da flor, como o estigma, a antera e verticilos, como a gente tinha falado, a corola e o cálice. Eu vou estar deixando o exercício resolvido aqui na descrição. Agora bora continuar com a aula. Pessoal, agora nós vamos ver o ciclo reprodutivo em si. Aqui nós temos representada a antera. A antera vai ser uma estrutura muito importante porque ela vai possuir esporângios. E esses esporângios são estruturas que através de meiose, ou seja, de uma divisão reducional, vão formar esporos. No caso aqui da antera, a antera vai possuir microesporângios. E esses microesporângios vão formar, portanto, microesporos, através de meiose. Já no caso do ovário, aqui a gente tem representado o ovário e mais internamente, em verde, nós temos o óvulo. O ovário vai possuir um megasporângio. E esse megasporângio, através de meiose, vai formar 4 células. Dessas 4 células, apenas uma vai formar um megásporo, enquanto as outras 3 vão se degenerar. Então, no ovário nós teremos um megásporo e na antera um micrósporo. E esses esporos vão sofrer mitoses. Então, primeiro nós tivemos uma meiose e agora nós vamos ter mitoses. No caso do micrósporo, ele vai passar por uma mitose e formar 2 núcleos haploides. Então, nós temos aqui o grão de pólen, que é o resultado dessa mitose, com 2 núcleos haploides. Já no caso do megásporo, o megásporo ele vai sofrer várias mitoses, chegando a formar 8 núcleos. E esses 8 núcleos vão formar 7 células. Aqui nós vemos representado as 7 células. Nós temos aqui na base do óvulo representado 3 células, que são as antípodas. Então nós temos 3 antípodas. Centralmente, nós temos o mesocisto, que tem 2 núcleos, que são chamados núcleos polares. Já na parte superior aqui do esquema, nós temos outras 3 células. Centralmente, nós teremos a oosfera, que é o gameta feminino. Então, lembre-se desse nome, oosfera. A oosfera é o gameta feminino. Lembrando, portanto, que o gameta será haploide. Então, nós temos aqui, centralmente, a oosfera e do lado 2 sinérgides. Relembrando, portanto, 3 antípodas, uma célula central, que é um mesocisto, com 2 núcleos polares, outras 3 células centralmente, a oosfera, do lado nós temos a sinérgide. Agora que a gente entendeu um pouco a formação dessas estruturas, vamos ver o processo do crescimento do tubo polínico após a polinização. Então aqui nós tivemos a polinização e nós vamos ter o crescimento do tubo polínico. Como que o crescimento do tubo polínico ocorre? Nós vimos que o grão de pólen tem 2 núcleos. Um desses núcleos será um núcleo vegetativo, que formará o tubo polínico. Então nós temos aqui um núcleo vegetativo, que através de divisões vai formar o tubo polínico, que vai crescendo em direção ao óvulo desse ovário. Esse outro núcleo ele vai sofrer uma mitose, e ele vai formar 2 núcleos, portanto. E esses 2 núcleos serão gametas. Então nós teremos a formação de outras 2 células, que serão 2 gametas. Então, nós temos aqui o núcleo vegetativo e 2 gametas. Esses gametas realizarão a fecundação. Então, nós teremos uma dupla fecundação. Como nós temos aqui 2 gametas, um desses gametas irá fecundar a oosfera, como nós vimos aqui, e esse outro gameta irá fecundar
o mesocisto, ou seja, os núcleos polares. Então nós teremos aqui a formação de uma célula 2N, porque nós tivemos a união de uma célula haploide com outra célula haploide, ou seja, a oosfera com um gameta masculino, e nós tivemos aqui a união desses núcleos do mesocisto com outro gameta. Então nós teremos a formação de uma célula triploide. Então aqui nós já conseguimos ver o que aconteceu. Nós tivemos a formação de uma célula diploide, ou seja, um zigoto, e nós tivemos a formação de uma célula triploide, que será o endosperma. O endosperma, que é um tecido de reserva da semente. E nós teremos o zigoto, que formará o embrião. Aqui nós já temos a nossa semente. A nossa semente, portanto, que é resultado da fecundação do nosso óvulo, que está presente no ovário, terá o seu embrião 2N, o endosperma 3N e tegumentos. Esses tegumentos que serão 2 tegumentos e serão diploides. Mas o que aconteceu com o nosso ovário? A gente só falou aqui do óvulo, falou da polinização, da fecundação, mas o que aconteceu com o nosso ovário? O ovário ele formará o fruto, que é uma estrutura exclusiva desse grupo de plantas. Então, nós teremos a formação da semente, que será o resultado da fecundação do óvulo, e nós teremos a formação do fruto, que é o resultado da ação de hormônios no ovário, que se desenvolverá, passará por uma transformação, originando o fruto. Aqui eu trouxe, então, para representar, para a gente ilustrar um pouco a nossa aula, eu trouxe uma laranja, e aqui na laranja nós conseguimos ver tanto o fruto quanto a semente. Aqui na parte central nós vemos a semente, e aqui o fruto. O fruto é representado na laranja, nesse exemplo que eu estou dando aqui, pela casca, então a casca faz parte do fruto, e pela parte que a gente se alimenta, pelos gomos da laranja. Os gomos da laranja também fazem parte do fruto. E mais internamente nós teremos, então, a semente. Aqui nós temos uma semente. Então, pessoal, era isso. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tem alguma sugestão, o seu feedback é muito importante. É o que está nos motivando muito a fazer esses vídeos. Essa interação é muito legal. A gente só tem a agradecer todo o apoio que a gente está tendo até aqui. E é isso, pessoal. Até mais.